Bom, vamos dar início agora à nossa aula número 3 do módulo Conhecendo HP12C do nosso curso de Matemática Financeira com HP12C. Vamos abordar agora nessa aula o controle de casas decimais. Para definir o número de casas decimais que a calculadora deve exibir, basta pressionar a tecla F e o número correspondente à quantidade de casas decimais desejadas. Vale lembrar que apesar da calculadora mostrar até 9 casas decimais, a calculadora trabalha com 16 casas internamente. Bom, agora eu tenho aqui a sequência de teclas, o significado de cada uma delas e o resultado como ela apareceria no visor. Como foi dito aqui anteriormente, se eu apertar a tecla F, o número 1, eu digo para a calculadora que ela deve exibir apenas uma casa decimal. Então, no visor ficaria dessa forma. Se eu apertar F3, exibe 3 casas decimais. Então, o visor passaria a ficar neste formato. Se eu apertar a tecla F0, ou seja, se eu não quiser que nenhuma casa decimal seja exibida, eu aperto F0 e a calculadora vai ficar exibindo agora, vai ficar neste formato aqui, 0, sem aparecer as casas decimais. Agora, se eu quiser saber todas as casas decimais, então, ao se pressionar a tecla F Enter, tem-se acesso temporário a todas as casas decimais disponíveis, né? Retomando as casas em seguida. Vamos ver na prática como ficaria isso utilizando o nosso simulador da HP12C. Muito bem. Se eu digitar aqui, percebam que aqui está aparecendo aqui estão aparecendo aqui 2 casas decimais, tá? Estou aparecendo para aparecer 2 casas decimais. Vou substituir aqui, tá? Então percebam, se eu quiser que apareça apenas uma, eu digito F1, né? Então percebam que agora está aparecendo apenas uma casa decimal. Se eu quiser agora que aparecesse 3 casas decimais, então aperto F3. Percebam que agora ela já exibe 3 casas decimais. Se eu quiser que ela não exiba nenhuma casa decimal, ou seja, eu aperto F0. Percebam que ela não apresenta, não exibe nenhuma casa decimal. Ok? Vamos voltar, vamos seguir adiante. A mudança de ponto e vírgula, a separadora, a parte decimal. Para mudar de um para outro, o ponto para a vírgula, o vírgula para o ponto, você deve desligar a calculadora pressionando a tecla ON e em seguida pressione a tecla ponto. E com esta tecla pressionada, ligue novamente a calculadora pressionando a tecla ON. Tá? Então vejamos, com a calculadora ligada, você desliga a calculadora, tá? A calculadora vai ficar desligada, e pressione a tecla ponto, tá? E com a tecla ponto pressionada, eu ligo a calculadora. Então, nesse caso, o visor, se ela estava antes do módulo padrão dela, que é de ponto para separação de decimal, agora ela vai ficar aparecendo a vírgula. Se eu repetir o mesmo procedimento, ou seja, desligar a calculadora, e em seguida apertar a tecla ponto, né? E com a tecla ponto pressionada, apertar a tecla ON, né? Ela volta para o estado de ponto, né? Separando a casa decimal. Então, para aqueles que adquiriram agora essa HP12C ou estão utilizando alguma que ainda não tinha sido formatado previamente, provavelmente ela estará nessa forma aqui de ponto, a separação dos decimais por ponto. Então, e o padrão brasileiro, né, para o padrão brasileiro nós utilizamos a vírgula. A sequência, o que vale perceber é o seguinte, que a sequência ela é a mesma, sempre com a calculadora desligada, eu aperto o ponto, mantenho o ponto pressionado e aperto a tecla ON, independente da mudança. Então, na verdade, ela fica alternando entre um e outro. Funções de um número. Colocando um valor no registro X ou no visor, você já pode obter resultados matemáticos. Vamos a alguns exemplos. Se eu quisesse calcular, por exemplo, 1/5, né, ou o inverso de 5, para isso bastaria digitar a tecla 5, pressionar a tecla 5, e em seguida a função primária inverso de x, né, que é uma função primária porque ela está na cor branca. Então o visor exibiria já o resultado, 0,20. O que isso significa? Que ele calculou o inverso de 5. Para calcular a raiz quadrada de 3, eu pressionaria a tecla 3 e em seguida acionaria a função azul
raiz quadrada de x, pressionando antes a tecla G. Então, G é raiz quadrada de x e o visor exibiria já o resultado 1,73. Qual é o significado? Ele calculou a raiz quadrada de 3. Se eu quisesse calcular o fatorial de 6, tá? O fatorial de 6 eu entraria primeiro com o valor, o próprio valor 6, em seguida acionaria a função azul n fatorial, apertando a tecla G e depois n fatorial. E a calculadora exibiria o resultado 720. Ok? Vou mostrar agora como ficaria, tá, esses cálculos no simulador HP12C. Então percebam aqui, se eu quisesse calcular no primeiro caso, eu vou voltar aqui para o 2, né? No primeiro caso ficaria 5 e apertaria de cara logo direto a função inversa de x. Percebam o resultado exibido é 0,20. Tá? 0 a calculadora. Não estamos ainda usando funções financeiras, portanto não tem problema. Em seguida apertaria 3G raiz quadrada de x, 1,73, que acabamos de calcular o segundo caso. E agora calcular o fatorial de 6, 0 a máquina, então 6G fatorial de n, 720, está aqui confirmando o resultado apresentado. Ok? Continuaremos na nossa próxima aula.